Bendito seja Deus, louvado seja para sempre o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o programa Toca o Clarim, edição 926, ano 17. E o tema de hoje, meus amados, vidas consagradas a Deus. Nosso Deus nos criou, nosso Deus nos deu vida, nosso Deus nos deu muito da sua graça. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ensinado a viver, o Senhor tem nos dado o conforto da sua presença, o Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem nos dado orientação pela sua santa palavra, pelo seu Santo Espírito. O Senhor tem levantado realmente a igreja no meio das nações para proclamar a justiça de Deus, para proclamar o amor de Deus, o perdão, a oportunidade que o Senhor oferece a cada pessoa. E nós temos este privilégio de aprender e o privilégio de pronunciar, de proclamar. O tema de hoje é este: vidas consagradas a Deus. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 13 a 33. Nós temos uma necessidade grande de aprender a palavra, nós temos uma necessidade grande de fazer a obra de Deus da forma que o Senhor tem nos orientado. Você e eu, todos nós somos, quando queremos, somos orientados por Deus. Quando queremos, porque Deus não força você ser humilde, Deus não força você ser desejoso, sentir desejo, ser dedicado, ser consagrado. Deus não força, Deus fala conosco, Deus fala no nosso coração, Deus nos habilita até para o seu santo ofício, mas não há uma obrigação. Deus não obriga, Ele nos deu e Ele honrou a sua dádiva, que é a liberdade de escolher. Eu escolhi e louvo a Deus porque é uma escolha santa, maravilhosa, sábia, e já não fiz essa escolha simplesmente por conveniência ou capacidade pessoal, mas o Espírito capacita e você concedendo, você recebe. Portanto, é muito bom para nós sabermos que o nosso Deus, na sua bondade, Ele nos usa no seu trabalho. E o tema de hoje, vidas consagradas a Deus, a leitura é esta, Atos 15, 13 a 33. Vamos proceder à leitura e vamos orar novamente e vamos aprender juntos. E havendo se calado todos eles, Tiago tomou a palavra dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos,
aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, juntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Bendito Deus, Pai querido, que está nos mais altos céus, te louvamos. Ó bendito Salvador, Senhor da glória, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua igreja, te louvamos, meu Senhor, pela tua direção, pela exortação santa do teu Espírito Santo, Senhor, a tua igreja para manter-se santa, para manter-se, Senhor, na tua santa presença. Querido Pai, Senhor dos exércitos, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema, vidas consagradas a Deus. E no programa anterior, no programa Toca o Clarim da semana passada, nós lemos a respeito daqueles judaizantes que estavam perturbando a igreja gentílica, dizendo que eles tinham que guardar a lei de Moisés, que eles deviam circuncidar, que eles deveriam ter realmente, primeiro, uma experiência judaica, para depois tornarem-se cristãos e para, a partir daí, serem salvos. Ou seja, ensinaram para eles, de uma forma perversa, que eles não teriam salvação se não circuncidassem, se não se sujeitassem à lei mosaica. Houve uma grande dificuldade na igreja, nas cidades romanas, nas províncias romanas, e estas grandes dificuldades tiveram um desfecho. Tinham que serem levadas, e foram levadas, à presença dos apóstolos em Jerusalém. Aqueles homens que estavam na direção da igreja e não tinha ainda a estrutura de hoje, pastor-presidente, apóstolo-presidente ou coisa assim, não tinha. Mas eles tinham, primeiro, completa convicção de que estavam sob a unção do Espírito Santo. Segundo, completa convicção de que as palavras de Jesus
deveriam ressoar sempre aos seus ouvidos, que quem quisesse ser grande ia ser diminuído. Portanto, o ensino santo do Filho de Deus estava vivo em seus corações, e aqueles homens estavam absolutamente consagrados e dedicados à obra de Deus. Mas, por esta razão, a igreja no exterior, a igreja nas províncias romanas, a igreja no interior do Império Romano, e também quando surgisse o problema na capital do Império, a decisão seria na capital da província de Israel, na capital da fé, lá em Jerusalém. E levaram o problema para os irmãos, para os apóstolos de Jesus Cristo, que trabalhavam em sintonia com os anciãos, com os irmãos, com toda a igreja. Portanto, meus queridos, foi relatado lá para eles tudo o que estava havendo. Então, quando todos se calaram, o Tiago, que era o líder oficial, pelo que se absolve do livro de Atos, Tiago tomou a palavra, Atos 15, 13. Tiago tomou a palavra, chamou a atenção dos irmãos para o que ele ia falar. E ele descreve o que ouviu. No versículo 14, ele diz, o Simão, que é o Pedro, Simão Pedro relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Esse povo é a igreja. E o Simão relatou o que aconteceu na casa de Cornélio. O Simão relatou o que tinha acontecido na sua experiência. E o versículo 15, o Tiago diz, e com isto concordo às palavras dos profetas. O Tiago vai citar a profecia que prevê a reedificação do tabernáculo de Davi. A expressão tabernáculo de Davi, meus amados, é uma expressão que corresponde à promessa que Deus fez a Davi. O Senhor fez promessas especiais a determinados homens. Quando o Abraão foi envolvido naquele propósito da esposa e teve um filho, gerou um filho com a serva egípcia, depois Deus disse, não, na verdade o filho vai ser de Sara. Até então Deus não tinha falado e Deus cumpriu a sua palavra quando Sara tinha 90 anos. E com o Davi, Deus havia prometido que era a sua descendência. Deus disse, você tencionou fazer uma casa para mim, um templo para mim, e você não vai fazer porque você é um homem de guerra, um guerreiro, um homem de sangue, um homem que realmente derramou muito sangue, mas o seu filho vai fazer. Você quis fazer uma casa temporária para mim, e eu vou fazer uma casa especial para você, uma casa eterna, um reino eterno, uma dinastia eterna. Era Deus falando de Jesus Cristo, o descendente mais ilustre de Davi, e é chamado raiz e geração de Davi, é chamado estrela da manhã, é identificado nas Escrituras e preenche bem as promessas. E o Tiago diz, com isto concordam as palavras dos profetas, e se refere a esta profecia de restabelecimento, da restauração do tabernáculo de Davi, para que o resto dos homens, o versículo 17, citação do Tiago, ele diz, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Tiago, assim como todos os servos de Deus, naquele contexto da igreja, no Novo Testamento, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Samaria, a igreja do Senhor Jesus, ela tem necessariamente que ser eminentemente bíblica, eminentemente evangélica. Eu sou um dos professores, ou não sei, me chamam professor, me chamam teólogo, e eu sou um pouco de tudo. E sou, na verdade, quase nada. Mas, na minha atividade, eu
tenho ensinado muito e tenho criticado muito e tenho também me exposto de uma forma brutal, porque é muito ruim se expor como eu me exponho. Mas não tem ninguém que tenha mais desconfiança do que eu em relação ao que esses homens chamam de pai da igreja. Porque os pais da igreja, eles não defendiam as escrituras, eles defendiam pensamento, filosofia, eles defendiam ideias e não a palavra. E ideias mudam, ideias caem, ideias acabam, ideias morrem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o Tiago cita a palavra, ele cita a palavra. No versículo 18, ele diz: conhecidas são a Deus todas estas coisas, conhecidas são a Deus todas as obras dos gentios. Portanto, Deus tem interesse na salvação dos gentios. É por isso que Deus enviou o seu Filho. E o Tiago, meus amados irmãos, no versículo 19, ele diz: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Na aula passada, no vídeo passado, eu falava sobre os adventistas de 7 dias, que eles fazem questão de perturbar a igreja, os novos convertidos. Se alguém confessar a Cristo e um sabatista daquele tiver notícia, se a coruja cantar na casa dele, ele souber disso, se a mosca soar, ele vai perturbar. Porque eles são também judaizantes das últimas horas trevosas do mundo. Eles querem fazer isto, mas nós aprendemos na palavra de Deus, com a palavra de Deus, com os servos de Deus, com os santos de Deus. É perturbação querer que um crente em Jesus Cristo guarde o sábado, guarde a lei, faça regime, não coma carne vermelha, não coma não sei o quê. Além de ser burrice, é uma perturbação para quem está convertendo-se ao Senhor. E Tiago, como a sua palavra foi para convencer, eu julgo que não se deve perturbar aqueles que se convertem a Deus dentre os gentios, mas escrever cartas a eles, escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos. A idolatria é uma contaminação maligna, contamina a vida da pessoa e ainda conduz ao inferno, conduz à perdição. Idolatria é algo diabólico. Atos 15, 20 diz: escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Aí ele equipara essa contaminação dos ídolos com a prostituição física, chamada aqui de fornicação, e faz mais 2 recomendações. Uma é de que os convertidos não devem comer carne sufocada, e isto era a regra lá do tempo de Moisés, e na verdade, algo importante, porque faz parte digamos, é uma decisão sanitária. A doença dos animais, ela é transmitida via carne, principalmente se o sangue estiver retido. E como a comunidade de Israel era muito fechada em relação a esses quesitos, se a igreja observasse isto, já era o suficiente para manter boa relação com a nação de Jesus. Portanto, meus amados, é a instrução da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Ele justifica no versículo 21 que o Moisés tem quem pregue todos os sábados em cada sinagoga. É pregado desde o começo, desde os tempos antigos, em toda cidade, em cada cidade. Então, no versículo 22, meus amados, aqui é o teor da carta. O teor da carta, a partir daqui. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia,
a saber, aí identifica o Judas, Barsabás e o Silas, homens que se destacaram, homens distintos entre os irmãos, homens que se destacaram. E se destacaram de que forma? Se destacaram fazendo a obra de Deus. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, eu acho isso lindo, maravilhoso e muito seguro para nós. Os apóstolos, Atos 15, 23. Os apóstolos, os anciãos, as autoridades mais idosas, mais experimentadas, e os irmãos, portanto, a igreja, a massa, o corpo da igreja, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, que estão na Síria, que estão na Cilícia, saúde. Aqui o teor da carta. Ouvimos que vocês foram perturbados por alguém que nós não orientamos sobre isto, nós não autorizamos, não ordenamos, e vocês foram perturbados por eles. Pareceu bem, versículo 25, pareceu bem, reunidos concordemente, eleger homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. E o versículo 26 qualifica esses dois homens que foram enviados com Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas, os quais vos anunciarão pessoalmente essas coisas. Meus amados, foi assim que a igreja de Jesus viveu e cresceu, tendo a palavra como fundamento. Fundamento doutrinário, fundamento para a salvação e fundamento para a instrução do funcionamento da congregação, seja na Síria de antigamente e na Síria arrasada de hoje, seja na cidade grande, em Roma, em Paris, em Nova York, seja em Fortaleza, e sendo em Fortaleza, seja no Pirambu, no Mela-Mela, no Alto do Bode, ou na Aldeota. O fundamento é o mesmo, a verdade é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a sua igreja é anunciadora da sua palavra. Portanto, vidas consagradas a Deus é necessário hoje como foi no passado. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as suas vidas, que o Senhor possa nos guardar, nos ajudar e nos orientar naquilo que fazemos para a sua glória, para a glória do seu santo nome. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Pai. Estamos em tua santa presença. Te louvamos pela palavra, te louvamos pela igreja. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos nossos ajudadores, obrigado, meu Senhor, pelos que estão sempre conosco. Obrigado, Senhor, pela tua igreja viva. Continua, Senhor, conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos dando, Senhor, a humildade e a graça para fazer a tua obra expondo as nossas vidas. Amado Senhor, sei conosco em tudo. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa das senhoras na quarta etapa, na sexta-feira com o programa das senhoras na terceira etapa e na segunda-feira, o Senhor permitindo, estarei de volta mostrando aqui que é necessário estar vivo e fazendo a obra de Deus com alegria, com amor, sem temor, sem temer a nada, andando como se estivesse no topo da vida, no topo do mundo, amparado pelo poder de Deus. Que Deus abençoe e guarde cada um de vós. Que o Senhor dê a sua graça e sob a unção do Espírito Santo possais repousar. Amém.